Eu vou começar com o Newton, então, só para falar sobre um pouquinho da história do ISA, qual é o tipo de trabalho que o ISA faz, bem genericamente mesmo, para a gente poder entrar na questão da Palmeira Jussara. Eu vou... Bom, o ISA foi fundado em 94. Ele está estruturado com 2 programas de recorte nacional, um de monitoramento de áreas protegidas, um de políticas públicas de direito, e 3 programas regionais. Então, que faz um recorte com bacia hidrográfica, um na bacia do Alto Rio Negro, o outro na bacia do Xingu, e o outro programa, que é o programa Vale do Ribeira, ao qual eu coordeno. O ISA trabalha na intersecção entre meio ambiente e populações tradicionais. E dentro desses programas regionais, o ISA desenvolve uma série de projetos de geração de trabalho e renda em parceria com comunidades tradicionais. No caso do Vale do Ribeira, as parcerias que nós temos são com as comunidades quilombolas. Então temos uma série de projetos lá na área de trabalho, geração de trabalho e renda. Também desenvolvemos alguns trabalhos na área de educação e cultura, também em parceria com os quilombolas. E no Vale do Ribeira ainda temos um trabalho dentro de uma linha de ação chamada Monitoramento Socioambiental Regional. E nesta linha de ação nós desenvolvemos a campanha de recuperação de mata ciliar, na coordenação em parceria com o Instituto Ambiental Vidágua, e aí tem uma coordenação dessa campanha, um conselho dessa campanha que envolve 40 instituições do campo da sociedade civil e órgãos públicos e comunidades. E daí onde é que a gente enxerga então o trabalho do ISA com a Palmeira Jussara nesse contexto todo da instituição? Então, a Jussara tem uma história longa no Vale do Ribeira, na Mata Atlântica. Os quilombolas já fazem o extrativismo da Jussara há muitos anos, já tem uma relação, entendeu, com a Jussara. E a própria comunidades quilombolas que nós trabalhamos demandaram também com o ISA para começar a trabalhar, entendeu, a perspectiva do manejo da Jussara. Então o ISA elaborou um projeto específico para trabalhar com a Jussara, que se iniciou em 2006, com o apoio do PDA, e que envolve 12 comunidades quilombolas. E o projeto basicamente tem como atividade principal o repovoamento da Jussara, com o sistema de lanço nos territórios quilombolas. Então veio executando esse trabalho de lanço durante 4 anos em seguida. Toda a semente utilizada para o repovoamento nos territórios quilombolas foram adquiridos dos próprios quilombolas que têm Jussara nos seus quintais. Aí foram envolvidas mais de 30 famílias que tinham Jussara nos quintais e que tiveram já uma renda vendendo para o projeto, essas sementes. E, em média, mobilizou de 10 a 15 famílias de cada comunidade nos mutirões de semeadura na floresta. Um outro componente importante desse trabalho foi fazer a semeadura através de mutirões, que é uma atividade tradicional, o trabalho em mutirão, uma atividade cultural importante dessas comunidades, que mobilizava a comunidade, e naquele dia então iam várias pessoas para a floresta e fazer a semeadura. Outro componente importante desse projeto foi a construção e também reforma de viveiros comunitários, alguns ainda em funcionamento, viveiros comunitários para a produção de muda de Jussara, como também de produção de mudas nativas. Alguns desses viveiros, inclusive, produziram 20 mil mudas de Jussara, que depois foram distribuídas para as diversas famílias dessas comunidades envolvidas, que foram plantadas nos quintais das famílias, das diversas comunidades. E também a produção de mudas nativas, algumas dessas até fornecidas para a própria campanha Círios do Ribeira, que o ISA vem desenvolvendo junto com o Instituto Ambiental Vidágua.
Bom, todo esse trabalho era na perspectiva do manejo da Jussara, né? E que hoje ainda não está resolvido do ponto de vista do manejo, do ponto de vista da legislação, que é uma outra frente que o ISA também vem atuando, de viabilizar a Jussara como uma espécie que possa ser manejada, até porque acreditamos que a conservação da espécie, ela depende de... Nós acreditamos que a conservação, ela só vai ocorrer, de fato, se você conseguir manejar e fazer com que as comunidades, entendeu, vejam nela como uma fonte de renda, e com possibilidade até de ter uma renda maior, sem ser da forma como vem ocorrendo hoje o extrativismo dela de forma ilegal e insustentável, que é o que vem ocorrendo, seja nos territórios... É que culturalmente, né, já pode... tradicionalmente se faz o extrativismo, né? Isso que eu ia perguntar, a realidade que vocês encontraram nessas comunidades, né, que já... algumas, tem alguns quilombos que estão há séculos em determinadas áreas, né? Era uma cultura de extrativista, era do palmito, não era do fruto. Sim, os quilombolas, como várias outras famílias tradicionais no Vale do Ribeira, ou mesmo também ligada à agricultura familiar, sempre fizeram o extrativismo da Jussara, no primeiro momento para consumo. Sim. E para comercialização, principalmente depois que se proibiu o extrativismo da Jussara, tá? Que foi o pico, né, quando há proibição, aí rola o pico da extrativismo. Começa a funcionar o mercado clandestino, né? Sobe o valor. E aí o extrativismo ilegal, de certa forma incentivou o extrativismo ilegal e com muito mais ênfase do que ocorria anteriormente. Sim. Tá? E é evidente que aí você, não só os quilombolas, como várias outras famílias no Vale do Ribeira, acabaram tendo a Jussara como a principal fonte de renda. Isso ainda ocorre. Tá? E esse processo de extrativismo ilegal, né, com intensidade, levou a Jussara a fazer parte da lista de espécies ameaçadas. Então esse ciclo, né, de querer conservar e manter a conservação só com fiscalização e controle, sem incentivar, entendeu, o extrativismo de forma sustentável, entendeu, ele vem cada vez mais diminuindo a quantidade da espécie. Então, o projeto que o ISA vem implementando, ela vem no sentido de dialogar principalmente com as famílias que vivem o extrativismo da Jussara, ilegal, e buscar uma alternativa de renda que seja legal, né, que seja sustentável, né? Então, ao mesmo tempo, atender, trabalhar com essas comunidades que tradicionalmente trabalham com a Jussara, tem uma relação cultural com ela, né? Usam a Jussara para consumo, também para geração de renda, e ao mesmo tempo trabalhar na perspectiva da conservação, porque a gente acredita que na medida que essas famílias possam manejar, elas vão também cuidar para que não seja extinta a espécie. Sim. Essa realidade que se encontra lá do extrativismo, o projeto, só para me entender, o projeto que vocês entram, ela é específico de manejo do fruto ou de manejo da palmeira como um todo? Então, no primeiro momento, ele foi todo pensado para o manejo do palmito. Sim. Tá? E aí, na medida em que a gente vai aprofundando para entender a dificuldade de trabalhar a legislação do manejo do palmito, e na medida em que o projeto também começa a se articular na rede da Jussara, começar a conhecer as experiências de outras instituições, de outros projetos, que também já tinham um acúmulo maior do que o ISA, já vinha também enfrentando essa discussão do manejo do palmito, e também estavam procurando caminhos de aproveitar os derivados da Jussara. O projeto também, o ISA também começa a dialogar com os quilombolas,
as possibilidades que tem de trabalhar os derivados da jussara, seja a comercialização da semente, da polpa, né, em alguns momentos do próprio caule, né? Então, quer dizer, várias possibilidades começaram a aparecer e o ISA também começou a discutir, entendeu, com os quilombolas essa possibilidade. Para os quilombolas é uma novidade trabalhar principalmente a polpa, né? E, culturalmente eles não utilizam a polpa, então era uma novidade para eles. E aí o projeto também, durante esse período, veio também fazendo algumas oficinas, né, de como coletar, como processar a polpa, do que é possível fazer do ponto de vista da culinária, né, seja de polpa, bolos, né, então algumas atividades. Então é um trabalho que está... O trabalho com os derivados da jussara é um trabalho recente com os quilombolas. Então é uma perspectiva que se abre, mas não está abandonado a perspectiva de trabalhar também o manejo do palmito. E como é que tem sido a aceitação dessas comunidades do trabalho com o fruto? Vocês já chegaram a fazer alguma atividade de despolpa? Vou falar um pouquinho, né? Quando eu trabalhei como coordenador técnico do projeto do PDA, né? Sim. Era o projeto de repovoamento e uso sustentável, né, da palmeira jussara, mais ou menos assim o nome do projeto, né? Então, quando fiz a primeira reunião com as comunidades, aquela reunião inicial para começar a botar o projeto em andamento, eu joguei meio assim, joguei um verde assim, porque a gente estava previsto no projeto a compra de 14 toneladas de semente de jussara, durante a duração do projeto, fazer repovoamento, né? E eu numa reunião falei assim, nós estamos comprando semente de jussara para o projeto, quem tem semente aí, a gente compra. Aí estipulei na época a preço de R$3 o quilo. No projeto estava até escrito R$5 o quilo. Mas eu falei uma jogada de uma reunião mesmo. Sim. Assim, só para ver o que saía daí, né? E porque até então, pelo que eu entendi, não se imaginava que essas sementes viriam das próprias comunidades. A gente ia trazer de Santa Catarina, ia trazer de outros lugares onde o trabalho com a jussara já estava mais evoluído, né? E aí, para nossa surpresa, começou a aparecer notícia. Os tiozinhos da comunidade tal falou que tem 100 quilos. Fulano da comunidade tal tem 50 quilos. E aí a gente começou a comprar. E à medida que a gente começou a comprar, começou a aparecer. Aí então apareceu um que tinha 900 quilos. Então aí que foi interessante porque gerou uma renda no projeto que não estava prevista essa geração de renda, né? Logo de cara, assim, né? Isso aí foi legal, isso aí acho que foi um incentivo para a comunidade participar. Eu cheguei a comprar meio quilo de semente, se você quer saber. Sim. Tem gente que coletou meio quilo, crianças, né? Foram com um pacotinho de meio quilo lá, eu comprei. E então criou um movimento dentro da comunidade. A comunidade começou a olhar para a jussara de uma forma que ela não olhava. A grande parte dessas sementes vieram dos quintais, né? Inclusive muitas mudas que tinham sido distribuídas no passado pela Fundação Florestal, em 1997, que eram matrizes selecionadas e tal. O pessoal planta no quintal porque é bonito, porque gosta de ver o tucano lá e tal. Aí quando a gente começou a comprar, eles começaram a olhar com outros olhos para essa planta, né? Viram que ela gerava uma renda e a partir daí a coisa engatou. Conseguiram comprar bastante semente deles próprios, né? E aí, vamos dizer, a utilização da semente lá dentro da comunidade também abriu essa porta para a gente trabalhar com a polpa. Porque já que usar a semente tinha a possibilidade de extrair a polpa antes de usar, né? E então a gente comprou uma despolpadeira e a gente sempre teve muito assim como exemplo de fazer as coisas o pessoal do Guapiruvu, né, que já estava num patamar mais avançado de manejo da jussara, já vendiam a polpa, né? Então a gente comprou semente deles também, né? Comprava o fruto, na verdade, eles extraíam a polpa e entregavam a unidade de despolpa seria ali no Guapiruvu, onde eles já tinham esse conhecimento. Então, eu até lembro que com a primeira compra de semente que a gente fez deles, eles compraram um freezer para guardar a polpa. Sim. Né? Então, a coisa começou meio naturalmente, né? Essa questão da polpa veio junto com a semente, digamos. Não tinha essa pretensão, né? No projeto nem estava muito explícito isso que a gente ia trabalhar com polpa, né? Aí a polpa começou a ver que era interessante, começamos a ver os estudos, participar de reuniões e tal, do ponto de vista da geração de renda, se a polpa da jussara ela estiver totalmente
legalizada e for possível uma comercialização de fato dela, assim, não clandestina, né? A gente viu que geraria mais renda vender a semente e a polpa do que o palmito, né? Uma planta geraria renda todo ano em pé. Sim. E o palmito... Eu tive num produtor ali em Santa Catarina, né, que ele, inclusive, ele fez um cálculo bem interessante, né? Ele chegou e disse assim, a gente fez a pergunta para ele, tá, mas o que te dá mais retorno? Aí ele perguntou, de imediato a extração do palmito. Mas de médio e longo prazo, a partir da organização desse mercado de polpa, toda a vida é polpa, porque o palmito me dá... Aí ele fez um cálculo de R$7 por palmeira a cada 10 anos. Tem que extrair e matar a planta, né? O fruto, a polpa, vai me dar de 10 a 15 reais por palmeira por ano. E R$7 se ele ainda estiver vendendo aí dentro do plano de manejo, porque para o cara que vai para o mato pegar clandestinamente... Sim, aí tem o atravessador, né? Por palmito, né? Sim. Então se ele começar a ganhar esses 7, 8 por ano por palmeira, né? Então a experiência, assim, a minha no ISA foi nesse sentido, né? E aí a gente, hoje em dia acho que o ISA comprou a segunda despolpadeira, né? A gente comprou até uma... Essa despolpadeira que vocês compraram a primeira e essa segunda, elas estão na região, na área dos quilombolas. Eles assimilaram a despolpa ou ainda está num processo crescente? Eu não sei, hoje em dia... Quando compramos essa despolpadeira, aí essa articulação com o Guapiruvu, na verdade, inclusive a primeira oficina foi o pessoal do Guapiruvu, né, que fez lá em Vaporunduva, onde nós chamamos então o Conselho da Jussara, né, por isso que o projeto também criou um conselho, reunia representantes dessas comunidades todas, para fazer a primeira capacitação, junto com o pessoal do Guapiruvu. E essa despolpadeira está na região, na verdade, depois de lá, várias outras oficinas. Interessante que várias outras comunidades, inclusive não só quilombolas, têm até utilizado. Então, essa história da polpa da Jussara, no Vale do Ribeira, ela começa lá com o Guapiruvu, ela tem um upgrade aí, entendeu? Nesse projeto aí com os quilombos, né, de começar a disseminar o uso. Né? Porque eu podia dizer assim que o Vale do Ribeira inteiro não tinha cultura do uso da polpa, né? E está se ampliando, né? Hoje abre uma perspectiva que tem um problema sério que é a coisa do mercado, né? De você trabalhar a marca da Jussara, de viabilizar a comercialização da polpa. E com a legislação aí da venda direta, da merenda escolar, né? Abre um campo, uma possibilidade para poder se trabalhar mais. Né? Então hoje algumas prefeituras do Vale do Ribeira já começam a colocar na sua lista de produtos lá para a merenda escolar a polpa da Jussara, e abre a perspectiva então de esse trabalho da polpa começar a dar certo no Vale do Ribeira. Tem desafios ainda para superar do ponto de vista da organização, que aí são os mesmos desafios, que é como colocar produtos da agricultura familiar na merenda escolar, que implica na organização das comunidades. Tá? E da Jussara, até tem outro desafio, que é a dificuldade de fazer a coleta da floresta, né, da semente na floresta. Isso não está resolvido, tá? E que nesse momento deve se avançar, explorar para quem tem nos quintais, tá? E procurar, entendeu? Juntar o máximo de produtores para poder ter escala. Poder ter escala, esse é o desafio que está colocado. Sim, porque daqui um pouco alguém pensa, eu quero 4 toneladas de polpa, né? Porque daqui a pouco um município grande faz uma solicitação dessa, tu precisa ter escala para suprir essa demanda. Né? A polpa da Jussara hoje em dia está na lista, né, da Conab, dos produtos comprados, né, pelo IPAA, né? Então isso aí foi um avanço, né? Tem toda a questão da legalização agora, né, da polpa enquanto produto, né, que tem que sair a portaria lá, não sei se saiu já do Ministério da Agricultura, né, uma portaria que define o que é polpa de Jussara, né. Está em andamento. Tem toda essa questão da legalização. Depois que eu saí do ISA, eu fui trabalhar na Prefeitura de Registro. Sim. E aí a gente fez esse movimento, né, inclusive pegamos a despolpadeira emprestada do ISA, levamos para uma comunidade aí não quilombola, uma comunidade de agricultores familiares que também tinham a Jussara e nunca tinham olhado para ela dessa forma, com outros olhos, sem olhar o palmito, né?
E aí fizemos também essa experiência de extração de polpa, de pratos. E aí lá em Registro, toda reunião que tinha eventos da prefeitura, a gente servia para as pessoas o refresco feito com jussara, né? Então todo um movimento do próprio povo do Vale do Ribeira conhecer esse alimento, né? Porque segundo os estudos aí é muito interessante para a saúde, né? É bastante similar ao açaí, né? Inclusive dizem que tem algumas propriedades até melhores do que açaí, questão do isoflavonoides lá, que são os antioxidantes, essas coisas, né? Então acho que o movimento é esse, né? Agora, de fato, né, para entrar na alimentação escolar precisa toda essa questão da legalização, porque para entrar na escola o produto ele tem que ser um produto embalado, com rótulo, com prazo de validade.